para conciliar a proposta estimulativa como temática deste congresso. Versículo 1 diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Amém? Queiram tornar os nossos assentos. Queridos, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de participar mais uma vez da UMADEMP Brasil. Para mim é uma honra ímpar e só tenho a agradecer ao meu Deus, ao pastor e doutor Elias, presidente da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do segundo vice-presidente aqui presente, pastor Jeremias, e em vossos nomes externar a minha gratidão a todo o ministério, a toda a igreja e a juventude. Quero registrar a minha gratidão ao meu amigo, pastor Flávio, que me comunicou, me convidou, pastor Renato, e todos que com eles compõem a diretoria da UMADEMP, e obviamente a todos os jovens. Registro a minha gratidão, pastor Oséias, pelo carinho, a locomoção. Deus o recompense, amigo, pelo cuidado e o abençoe. E os cantores, parabéns, muito bom ouvi-los, cantor Isaac, toda a dupla, os irmãos. Queridos, como o tema proposto está baseado na fé, e a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê, isso é fé. O escritor aos Hebreus, obviamente que ele traz um contexto motivacional para o Novo Testamento, e o interessante é que ele usa o contexto passado, para, pelo contexto passado, estimular uma geração futura. E o que me chama a atenção é que ele vai mostrar o valor da nova geração. Veja que o termo usado é tão grande. Ele vai falar de uma tão grande salvação, até porque não havia mais possibilidade de tê-la. Eu quero pedir a vossa permissão para folhear a Bíblia, e os irmãos vão de convir que Bíblia sempre é Bíblia, mas é o que está no meu coração. Quando nós analisamos o contexto, uma tão grande salvação, ela nos leva a um teor de responsabilidade e de apego tão grande, porque ele faz uma pergunta, é um questionamento, e ele fala de um juízo futuro, e de que com todas as transgressões passadas, não ficou uma que não tivesse o seu justo juízo. Então, quando nós entramos no contexto de anjos, seres humanos, para chegar a uma tão grande salvação, a gente vai entender o privilégio que nós temos, principalmente nós, como gentios, de ser incluso nesta tão grande salvação. Se nós observarmos o capítulo 1 do Gênesis, os irmãos observam que lá tem um texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um ponto final aí. E segundo alguns pensadores, eruditos, teólogos e alguns historiadores, este período foi um período antes do ser humano, o período conhecido como o período da terra mineral, onde a terra era habitada por seres angelicais, seres gerados como filhos eternos, filhos em um contexto de geração, criação, porque Deus criou os anjos. Quando nós analisamos o contexto de tributo,
você vai observar que há um espaço entre céu e terra. A Bíblia diz que Deus habita nos mais altos céus. E, obviamente, a terra é habitada por anjos. Se nós debruçarmos sobre o livro de Ezequiel, capítulo 28, em uma revelação rápida, um flash que Deus dá a Ezequiel e também a Isaías, ele vai mostrar este contexto, quando ele faz uma comparação da soberba de um homem e ele traz da eternidade de onde surgiu. Vejam que Ezequiel, ele vai mostrar que a terra tinha uma responsabilidade diante de Deus. E a terra prestava tributo de gratidão a Deus por meio dos anjos. E estes anjos habitavam sobre as pedras minerais, pedras preciosas, que Ezequiel chama de fulgurantes ou afogueadas. Então os anjos, eles habitavam em santuários, como por exemplo, os irmãos observem que aqui hoje, como o contexto de organização é tão ainda real, aqui tem pessoas de vários setores, e aqui é o templo central. Independente do número de jovens que estejam em qualquer setor ou crentes, é tido como um santuário, pequeno ou grande, santuários. E há um objetivo, adorar a Deus. Então, os irmãos observam que isso já parte desde o início da criação. Ezequiel diz que os anjos habitavam em santuários, com uma obrigação de elevar adoração ao Criador. Porém, como havia um ser responsável para tal, chamado anjo de luz, perfeito, desde o dia em que foi criado, coração limpo. Então Lúcifer era como se fosse, vou usar o contexto odierno, o único ser responsável para levar a adoração da terra aos céus, porque a Bíblia diz que ele guardava toda a adoração, que como tributo de louvor era levada a Deus pelos anjos e guardava no coração. E ele subia ao Monte Santo de Deus. Diante de Deus, só ele fazia isso. Ele abria o coração e cotidianamente o coração dele era aberto diante de Deus, levando o tributo da terra, de louvor e gratidão. E quando ele abria o coração, a terra esplambia a voz dos anjos diante de Deus. E o teor era: tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de majestade. Então a terra exaltava a Deus todos os dias, e isso era glorioso. Ezequiel diz que Lúcifer era perfeito, as vestes sacerdotais, lindo, beleza, tão incomparável que pela sua beleza ele se contaminou. Então Ezequiel diz que o teor de glória que a terra levava a Deus por meio de Lúcifer era tão perfeito que ele se ensoberbeceu. Quando ele se ensoberbece, ele vai querer o que não era dele. Numa linguagem bem rasteira, ele vai roubar o que não era dele. Então o que é que ele faz? Com base em Ezequiel, ele não leva a sério o que tinha, ele negligencia o que lhe era direito de fazer. Então ele vai negociar com quem? Com os anjos dirigentes dos respectivos santuários, os líderes. Então diz Ezequiel que ele vai multiplicar o seu comércio. Comércio é negócio, é negociação, business. Então ele vai no santuário, olha, é glória demais, é louvor demais para cima. Então ele vai querer tomar para ele. E ele foi tão bom na propaganda que ele contaminou uma terça parte dos anjos que se voltaram para ele. Então quando ele enche o peito de louvor e já tem 33% de couro a seu favor, o coração incha. Aí a revelação de Isaías diz 14,
agora eu vou subir, mas não vou subir mais para adorar. Ele diz, eu vou subir acima das mais altas estrelas, acima das mais altas nuvens, e lá estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então agora ele vai subir. Quando ele sobe, Deus já estava esperando, e não tem conversa mole. Quando ele se apresenta, Deus já diz, tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas foi achada iniquidade em ti, e pela multiplicação do teu comércio contaminaste os teus santuários, e por isto eu acenderei um fogo consumidor dentro de ti, e te atirarei a terra, humilhado e envergonhado, e todos os verão. Aí Lúcifer é atirado. Julgamento imediato, sem direito a recursos, sem direito a questionar. A terça parte contaminada é condenada imediatamente ao juízo final, ao fogo eterno, sem direito a advogado, sem direito a recursos. Então a terra é impactada, as pedras fulgurantes ou afogueadas descem para o subsolo, as águas vêm e cobrem a terra, e sobre a face das águas a escuridão, as trevas, mas em cima das trevas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, como dizendo, ainda vai ter adorador aqui, eu vou preservar. O tempo passa, o versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Usando a nossa linguagem, os céus sentem saudade do louvor. A terra não adorava mais. Aí resolve Deus bradar, haja separação entre as águas e a porção seca. As águas se afastam e Deus chama de mares, e a porção seca volta a surgir, e Deus chama de terra. Agora Deus vai trabalhar na porção seca. Todo o capítulo 1 é decoração, é criação, é recomeço. Capítulo 1 termina, 6º dia, tudo perfeito, e viu Deus que era bom. Capítulo 2, faltava alguma coisa, faltava o especial. Façamos o adorador, façamos o homem a nossa própria imagem e a nossa semelhança. O bonito é que o escritor de Hebreus, se você continuar a leitura, ele vai falar disso aqui. Ele vai dizer, em algum lugar alguém testemunhou, o que é o homem, ou o que é o homem para que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visites. Um pouco menor que os anjos o criaste, e o coroaste de glória, e sujeitasse a ele todas as coisas. Quando nós vamos para Jó, capítulo 33, versículo 4, Jó faz a distinção. Ele diz, o Espírito de Deus me formou, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então isso implica dizer, que como Deus criou os anjos perfeitos, em estado eterno, falharam, negligenciaram, e não tiveram segunda chance, aí Deus diz, agora eu vou fazer o homem um pouco menor, porque se ele falhar, eu não desisto dele, eu vou dar outra oportunidade, vai criar ele menor. Cria ele menor. Como Ezequiel diz que Lúcifer habitava no Éden para adorar. Agora Deus cria o jardim chamado Éden e coloca o ser humano lá. Agora a terra tem um adorador. E agora a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, a terra tinha culto. E o culto era poderoso, porque Deus descia do céu e o homem adorava, Olha o relacionamento.
gerou um relacionamento tão íntimo que a Bíblia diz que Deus abriu o coração para o homem. A confiança foi tamanha que Deus chama ele e diz: olha, Adão, vem cá, eu vou te entregar tudo o que eu criei. Isso é confiança, é relacionamento. Coloca o nome em que você quiser, o nome que você colocar, eu assino embaixo. E a Bíblia diz: tudo que o homem chamou, assim foi chamado. Porque Deus sancionou embaixo, Deus liberou embaixo. Isso é relacionamento. Agora vem Lúcifer e vai ludibriar o ser humano. Veja que a proposta de Lúcifer para Eva foi a mesma que o derrubou. Foi a mesma que o fez ser atirado dos céus. O mesmo erro, princípio de igualdade. Porque quando ele questiona Eva, Eva disse que de todas as árvores do jardim poderia comer menos a do meio. Então Lúcifer diz a ela: é porque ele sabe que no dia que vocês comer vão ser iguais a ele. Iguais, princípio de igualdade. Isso estimulou, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia diz que Eva foi ludibriada e a proposta foi tão boa que ludibriou Adão. Então eles cometeram o mesmo erro de Lúcifer e os anjos. Na lógica jurídica, jurisprudência, já havia um erro, já havia um julgamento condenatório. Agora o homem comete o mesmo erro. A lógica, a petição era condenatória. A culpabilidade era robusta, as provas contundentes, o mesmo erro. Aí vem Deus, questiona, o homem se torna réu confesso e convicto, confirmando a sua culpa. Então a justiça dizia: merece o mesmo julgamento, merece morrer. Mas aí Deus vem com um recurso e protela o julgamento. O amor entra e diz: ele merece, mas já foi feito com segunda chance. Já foi criado com direito à segunda oportunidade. Deus protela, expulsa-o do paraíso, mas não desiste dele. Monitora. Veja que Deus não desiste, porque depois da culpabilidade, o escritor dos Hebreus vai dizer que a fé entra em ação. Por meio da fé, Abel, a certeza do que se espera e a convicção do que não se é visto, oferecia melhor sacrifício do que Caim. Pela fé, nesse período, Enoque é levado a Deus. Pela fé. Capítulo 6 do Gênesis. Resolve Deus descer. E as provas são mais contundentes ainda. Porque agora o contexto está generalizado. Degradação geral do gênero humano. O pecado, a culpabilidade engrossou. Aí Deus disse: me arrependi de os haver feito. Eu vou destruí-los. Está escrito. Eu vou abrir mão deles. Porque eu me arrependi. Você já pensou como dói alguém dizer para você: eu me arrependi de acreditar em você? Era isso que Deus estava dizendo para nós. Então eu vou dar fim a vocês. Vou destruir a terra que criei. E o meu espírito, aquele espírito que quando Jó diz nos formou, colocou um lugarzinho dentro de nós para morar, de tão perfeito que ele fez, Deus disse: não intercederá para sempre com o homem. E arranca. Então agora o inferno, a morte e o pecado vibrava. Agora é o fim. E Deus assina a destruição. Mas quando Deus assina que o dilúvio se prepara para vir, aí Deus vem com um novo recurso, a graça. Porque graça é favor não merecido, eles não merecem, mas Deus protela e vem com recurso, a graça. E pela fé, Noé achou graça aos olhos de Deus, diz o escritor aos Hebreus. O dilúvio vem.
A destruição cobre a terra. A Bíblia diz que o mais alto monte é coberto pelas águas do dilúvio. As águas predominam mais uma vez, mas você não vê mais treva acima das águas, porque na face das águas tinha 8 adoradores preservados para uma geração futura. Capítulo 8 do Gênesis, Deus lembra dos adoradores e ordena que as águas baixem. As águas voltam aos mares e a terra surge de novo. Olha o que é uma tão grande. Aí Deus propõe a geração de Noé recomeçar. Veja que Deus devolve ao ser humano tudo que Adão perdeu. A nova aliança sujeita a ele tudo de novo. A aliança do governo humano. Chega no capítulo 11, a geração de Noé abre mão de Deus. A geração de Noé se ensoberbece. A geração de Noé, que começa pela fé, negligencia o projeto. E eles dizem: vamos fazer uma cidade para não enchermos a terra como Deus pediu. Vamos nos tornar grandes e famosos. E vamos fazer uma cidade tal, cujos prédios toquem no céu, para ninguém se perder de vista. Aí diz a Bíblia que Deus desce para olhar o projeto arquitetônico e vê que era belo, era perfeito e maravilhoso, mas tinha um erro. Deus não estava no projeto, não tinha o nome dele. Aí Deus volta aos céus e faz uma reunião dentro do contexto e diz: desçamos, porque primeiro Deus desceu, agora desçamos, plural. Quando eles descem, aí o Espírito Santo, que conhece o homem, que formou o homem, confunde a geração de Noé. E agora eles são confundindo na linguagem e espalhados, desobedientes diante de Deus. Agora a terra não tem lugar geográfico de adoração. A terra, mais uma vez, não oferece tributos de gratidão a Deus. Aí passa o tempo, no meio do caos, aí Deus não desiste, vem com um projeto espiritual. Capítulo 12, o escritor Hebreu diz: e pela fé Abraão acreditou. Diz Deus a Abraão: sai da tua terra. Olha a diferença do projeto, do capítulo 11 para o capítulo 12. Capítulo 11, a geração de Noé: vamos nos tornar famosos e engrandecer o nosso nome para ninguém nunca esquecer. Aí Deus no capítulo 12 inverte, diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra. Qual é o segredo? Que ele está em primeiro. Eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer formoso e por meio de você. Olha para quem está ao teu lado, diga: quando você pensar que é grande, diga: quando você pensar que é alguma coisa, baixa a bola, porque quem é ele, quem faz é ele. Pela fé, pastor Elias, doutor Elias, Abraão acreditou. Pela fé, Sara foi junto. Pela fé, Abraão peregrinou com Isaac. Pela fé, a terra esperando a promessa. Pela fé. Aí surge Israel. Olha o que Deus faz. Agora Deus gera o projeto espiritual. Um projeto de adoração único na terra. Veja que o relacionamento com Deus e Israel é surreal na linguagem humana. É um amor tão grande a ponto dele usar os mais altos extremos na linguagem humana para descrever. Isaías 49, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, que foi gerado no seu ventre? Mesmo que ela esqueça, mas eu nunca me esquecerei de ti, Israel. Da sacerdote. Agora a terra tem um lugar geográfico, o tabernáculo. Tem um intercessor. A veste de Lúcifer no Éden tinha 9 pedras. A de Arão tem 12.
porque Lúcifer não aceitou as três, Ágata e as outras que representam a família, sacerdócio, aleluia, que representa a igreja. 3 pedras, agora na veste de Arão tem 12. Já que Lúcifer rejeitou na sua glória essas 3, Deus joga no peito de Arão, eu incluo. Agora Arão era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Só uma vez por ano, todo sacrifício, toda adoração do único povo para adorar a Deus na face da terra era imposto em Arão. Quando ele entrava, perfeito, a glória, o cheiro da oração em forma de incenso subia, chegava a Deus e Deus descia na glória e Israel recebia renovo. Agora tem um lugar de adoração, de prestar tributo a Deus na terra. Vem o templo. E o templo de Salomão trouxe glamour. E pelo glamour, a fé foi esfriando. E os interesses partidários, econômicos e religiosos predominam. Então agora não adoram mais a Deus. Agora é o dinheiro, o cargo e Baal. Mas o amor era tão grande que Deus vai usar os profetas para diverti-los. Quando Israel decepciona, quando eu falo de Israel, eu gosto de citar isso. Quando Israel trai a Deus, veja que Deus trata Israel como esposa. Aí Deus usa o profeta Oséias e diz: Oséias, Israel se tornou infiel a mim, me traiu. Vai em Samaria e entra no prostíbulo. Arranca de lá a pior das prostitutas. Leva ela para casa. Ama ela como nunca amaste ninguém. Dá filhos, dá nome, dá identidade e cuida dela. Oséias vai, toma a mulher, leva para casa, ama, dá filho, respeito, nome, prestígio. Quando ela estava no ápice do amor, ela sente saudade do prostíbulo e volta a se prostituir, larga a casa. Aí Deus diz: Oséias, volta no prostíbulo e traz ela de volta, arranca ela de lá e a ama mais do que tu amava. E quando o povo perguntar que loucura você fez, você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, deste mesmo jeito vocês fizeram comigo, mas eu quero vocês de volta. Mas Israel não quis. E Jesus Isaías: volta para mim, Israel, e eu tornarei para vós. Mas Israel não quis. Deus usa Jeremias. Israel não quis voltar. Aí o escritor aos Hebreus diz que toda negligência trouxe o seu juízo. Aí vem o castigo. E diziam: Israel acabou. É levado para o cativeiro de novo como escravo. E quando o pó, os cacos não prestava mais, aí Deus vai buscá-los. E por meio de Ezequiel, diz que vai trazer vida de volta. E o povo volta. Então Deus motiva-os dizendo: recomecem, porque tudo é meu, a prata, o ouro. E eu fiz uma aliança com vocês, quando eu tirei vocês da casa do Egito. Então recomece, porque eu digo a vocês que a glória da segunda casa, a glória do recomeço, vai ser maior do que a primeira vez. Israel volta, mas não se estabelece mais. Zacarias, Malaquias, Ageu, profetas pós-cativeiro,
A mensagem era dura. Veja que Zacarias e Malaquias diz que até as ofertas que eram dever de ser limpas e puras, Israel não oferecia mais. Quando trazia oferta, era de animal aleijado, cego e defeituoso. Eles dizem que eles ofereciam o melhor presente ao governador humano do que a Deus. E quando Deus reclamava por meio dos profetas, eles ainda achavam que Deus não tinha razão. Aí chegou ao ápice que acaba a esperança. É aqui que Deus resolve silenciar. Deus resolve, vou deixar para lá, na nossa linguagem. Não tem jeito, vou me calar. Não vou mais falar com eles. Não vou mais usar profetas. Não vou dar visão, não vou dar sonho, de maneira nenhuma vou me manifestar a eles. Na nossa linguagem, acabou. Acabou. Eu acredito que a revelação do Apocalipse capítulo 5 começou aqui. Deus que mostra esse momento para João. Porque no capítulo 4, quando João disse que estava na ilha de Patmos, olhou para o céu e viu uma porta aberta. Eu creio que foi esse período, que não tinha mais jeito. E ele disse que uma voz disse, sobe aqui. Em espírito ele é tomado. E quando ele é tomado, ele disse que viu um trono armado. E o que estava sentado sobre ele, uma glória e uma aparência incomparável. Então, quando entra no capítulo 5, ele vai dizer que houve um conclamar da parte do Supremo Juiz, porque o que chama a atenção é que na mão direita do que estava sentado no trono, já havia uma escrita decisiva, escrita por dentro e por fora, uma escritura, a sentença do ser humano, e já era condenatória, tão feroz, com tantas provas, que era escrita por dentro e por fora, a sentença do julgamento humano. Então a voz no céu proclamou em busca de um recurso. Envia alguém, procura no céu, na terra e debaixo da terra. O que, Senhor? Alguém que assuma a culpa deles. Então os anjos vasculharam o céu, a terra, o mar e debaixo da terra, e não se achou ninguém. Então diz no céu, ninguém, Senhor, ninguém foi achado digno de tomar o livro, quebrar os seus selos, nem sequer de olhar para ele. Aí João chora. Não havia mais recursos. Se você faz uma retrospectiva, você vai ver o quanto Deus investiu. Porque na retrospectiva da genealogia, você vai ver a sequência, porque a Bíblia diz que Adão cometeu erro, se tornou réu confesso e convicto, mas ele gerou a Sete, mas Sete não pagou o preço. Sete gerou a Enos, Enos teve o recomeço, porque no dia de Enos voltaram a ter culto, mas não prosperou. Enos gera Cainã, Cainã gera Malalael, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque, Enoque gera Metusalém, e Matusalém gera Lemeque, Lemeque gera Noé, e vem o dilúvio. Aí Deus vai protelando o julgamento. Noé gera Sem, gera os seus 3 filhos. Aí passa o dilúvio. Aí Sem pega a proposta. Sem gera Arfajade, Arfajade gera Reu gera Eber, Eber gera Elá, Elá gera Serug, Serug gera Peleg, Peleg gera Naó, Naó gera Abraão, e Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Deus vai protelando, Deus vai protelando. Todas as audiências, o inferno, o pecado e a morte vencia. Jacó gera 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. Judá é escolhido e é protelado. Judá gera Perez, Perez a Esrom, Esrom a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus grita: achei, 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 agora vai, agora vai. O pecado vem e Deus protela de novo. Olha a tão grande salvação.
Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão Acais, Acais Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gera Josia, Josia Amon e Amon Jeconia. Vem o cativeiro, o pecado arrebenta, mas Deus não desiste. Aí eles vão para o cativeiro, 70 anos, Deus espera e protela de novo. Aí depois do cativeiro, Mateus diz que Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre de Maria. Quando o inferno pensou que Deus não tinha mais recurso, a graça vem. O último recurso, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Ele, cumprindo a plenitude dos tempos, diz Paulo aos Gálatas, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. A condenação já estava escrita. Paulo, quando escreve a Éfeso, aos gentios, ele diz que nós já estávamos mortos, vivendo no mundo sem aliança com Israel, distante de Deus, sem paz, condenados. Eu vou, Pai, como último recurso. Mas você é Deus. Mas eu vou me despir da minha glória de Deus. Isso é que é amor. Eu vou abrir mão do meu direito de Deus e vou descer. Mas vai se humilhar, não tem problema não. Eu vou me humilhar, vou ser igual a ele, mas vou descer. Ele vem e é rejeitado. 40 dias, 50 de nascido, para cumprir a profecia de Ageu, que a glória da segunda casa ia entrar. Ele entrou, ninguém percebeu, a não ser o velhinho Simeão. Com 12 anos, ele volta, é rejeitado. Com 29 anos, o Espírito vem e o enche. Aquele Espírito que em todo o Velho Testamento, desde o capítulo 6 do Gênesis, foi tirado do homem. E agora, quando precisava, ele vinha e voltava. Porque o homem não tinha capacidade mais de o Espírito habitar nele. Porque a morte e o inferno haviam os condenados. Ele começa a pregar o evangelho de fé e de amor. E por conta da pregação do evangelho, é levado à cruz como pagamento. Usa os dois principais viés de humilhação. O primeiro, os judeus usaram a lei de Moisés para o denegrir religiosamente. Deuteronômio 21, 23. Todo aquele que cometer pecado e for pendurado no madeiro será maldito de Deus. Então, crucificando ele, para toda a geração, ele seria maldito. Segundo viés da condenação, pela lei romana, era vexatória
degradante, humilhante. E era para se esquecer. Quem lembrasse dele era de forma pejorativa. Então armaram tudo direitinho. O inferno trabalha perfeito com a morte e o pecado. Em tudo o tenta. E os judeus o crucificam. Veja que o escritor aos Hebreus diz: como podemos nós desnegligenciar? Ele está falando, estimulando para que aconteça o que acontecer. Não podemos largar a fé. Não podemos nos desviar daquilo que a gente ouviu e está ouvindo. Ele é humilhado, é massacrado e tido como pecador e insurgente. Todos os abandonam, sepultam no sepulcro e vão fazer a festa. 3 dias, agora a morte vai vasculhar. O Deuteronômio 21, 23. Para ser maldito, tem que cometer pecado. Mas a Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Então a morte vasculha os 3 dias procurando culpabilidade, mas não encontra. Ele é limpo, ele é perfeito, ele é limpo, ele é perfeito. Quando ela não encontra, o pecado não entra, o inferno se retira. Aí Deus entra e diz: sai daí, volta a vida, volta, a pedra rola e ele volta a viver. Quando ele volta a viver, aí Paulo, para debochar, ele começa a gritar, se a gente sintetizar, e diz: onde está? Diga comigo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, grite comigo. Paulo diz: portanto, diga portanto, agora nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Restaura os discípulos. E diz a eles: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Consolador, e Ele vai vir para ficar para sempre agora com vocês. 10 dias, Ele sobe os céus. Aí cumpre o Salmo 24 de Davi: levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Ele pega do início ao fim os portais eternos. Levantai as vossas cabeças. Qual é o motivo? Vai entrar o Rei da Glória. O céu, o inferno, não sabia quem ele era ele. Porque há um questionamento: quem é este Rei da Glória? É o Senhor, grita Davi, poderoso na batalha e poderoso na guerra. Levantai as vossas cabeças. Davi era rei, e muitas vezes ele voltou com vitória para Jerusalém. E ele sabia que por mais alto que fosse o portão de Jerusalém, e mais largo, eram insuficientes para receber um rei triunfante. Então ele estava dizendo: eternidade, levante, aumente, porque vocês não vão suportar. Alarguem-se. E João chorava. Aí agora quem os portais da eternidade se rasga e entra no céu, o general poderoso. Quando ele entra, João diz que um anjo gritou: João, precisa chorar, mas não. Ele olha e diz que vê um como cordeiro que foi morto, mas já viveu.
e ele vai direto para o juiz supremo, pega a escrita. Quando ele pega a escrita, a fusão, pai e filho, aí os seres viventes e os 24 anciões pela primeira vez adoram a outro ser. Aí eles percebem quem era Jesus. Quando ele pega o livro, diz é ele, aí dobra o joelho aos pés dele e começa a dizer o que Lúcifer dizia: digno tu és de tomar o livro, de quebrar o selo e de ler o livro, porque tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue, compraste o preto, o pobre, o rico, o branco, o aleijado, o coxo, para Deus, e os fizesse sacerdote. Agora olha o que acontece. Pela primeira vez, e João vai dizendo o que estava vendo. Começaram a adorar, moveu o céu. Aí o céu, disse João, miríades de anjos, todas as classes de anjos se juntaram, milhares de milhares, e começaram a cantar um hino novo. Agora, depois que a condenação acabou, um hino foi escrito na hora, um cântico novo. Qual era o cântico? Que Lúcifer perdeu. E ele diz que o novo cântico era no céu, dizendo: digno é o que está sentado no trono, e digno é o Cordeiro, é digno de honra, é digno de glória, de majestade, de sabedoria e de louvor. Eles são dignos. E os anjos repetiam: amém, amém. Era um coral cantando e o outro dizendo amém. Quando eu disser, vocês dizem amém, só para ensaiar. Digno és o que está sentado no trono, e o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, é digno de sabedoria, é digno de majestade. E todos dizem, e todos dizem, e todos dizem, e todos dizem. I like so to like so rush. Hey, like so process like sawa. I like a chasateyo. Я serbo candio varga. I like check la piporo. Dia maruici. Hey, you shine the raya said I had the vows. Aracano meu buziri. Me a day I say it right. A minha glória está invadindo este santuário. Estou fazendo coisas grandes e excepcionais. Esta manhã eu estou sarando, eu estou fazendo coisas grandes no meio do meu povo. Agora, 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 agora. No Éden de Lúcifer, só ele entrava. No Éden de Adão, só ele adorava. Israel, só o sumo sacerdote. Aí João no capítulo 5 começa continuando dizendo que Deus diz: tem alguma coisa faltando aqui. Porque João diz só os anjos. O que é que está faltando, Senhor? Tem que vir de baixo. Então chama os peixes, chama as aves, chama quem está na terra e quem está debaixo da terra para adorar. Aí João disse que da terra, de debaixo da terra, do ar, do mar,
dos abismos, as bestas feras, as aves, os peixes, quem tinha fôlego de vida, começava a subir. Digno é, digno és, digno és, digno és, de honra, de glória, de domínio, de majestade, de louvor. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Até aqui, Isaac, a gente pretinho, filho, não tinha vez. Só Deus faz isso. 10 dias de comemoração. Termina a comemoração e a festa no céu. Aí ele senta à direita do Pai. Quando ele senta à direita do Pai, ele diz: Pai, antes de eu vir, eu prometi à minha igreja, Pai, que ia te rogar. A palavra rogar no original é: mesmo que a resposta seja não, vou continuar pedindo. Pede, filho. Eu disse a ele que o Senhor ia derramar o seu Espírito para ficar com eles para sempre. Só isso, filho, só. O que estava acontecendo em Jerusalém, em Pentecoste. Aí o céu se abre. E pela fé, todos são cheios do Espírito Santo de Deus. E agora ele vem, é para ficar. Agora ele vem, é para sempre. Agora ele vem para nos lembrar de tudo o quanto ele nos ensinou. Ele vem. E agora acontece o que nem os judeus esperavam. Os gentios, o negro, o pobre, o aleijado, o cego, o rico. Pedro não esperava. Vai na casa de Cornélio, o gentil. Eu não entro na casa de imundo, eu já purifiquei. Pedro chega na casa de Cornélio e diz: eu não posso entrar na casa de vocês e muito menos falar com vocês, mas eu estava orando e Deus mandou eu vir. E ele começou a pregar. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo enche os gentios. E Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, até os gentios. Olha como a gente era desprezado. Até os gentios estão recebendo o seu Espírito. De lá para cá, agora o lugar de adoração não é mais físico, templos humanos. Paulo disse agora que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós e que o corpo de vocês é sagrado e santo. Ninguém sustentou mais. Estamos vivendo dias que em muitos lugares esquecemos o que o escritor diz, que essa geração que começou foi pela fé, não negligenciaram essa tão grande salvação. Pela fé enfrentaram a fúria do fogo, esperando o que nunca viram. Pela fé enfrentaram o fio da espada. Eu estava pregando em Salvador e uma missionária me encontrou no aeroporto. E enquanto conversávamos, eu cometi uma gafe e disse a ela: eu estou ansioso para chegar no céu. Para que está ansioso? Eu quero ir na casa de Davi, saber como ele adorava Jacó, Abraão, os homens da fé.
Ela disse: o senhor está enganado. Mas como? Eles que estão ansiosos para a gente chegar lá. Ela disse: quando a gente chegar lá, pode preparar a recepção, que quem vai chegar primeiro. Ela disse: do jeito que o senhor é afogueado, vai ser Davi. Mas por quê? Ele vai bater na sua porta e ele vai perguntar: ô Bento, me conta aí como foi ser cheio do Espírito Santo. Porque ele só viu de longe e ele não foi. Diga para quem está ao teu lado: te prepara, porque os heróis da fé vão bater na tua porta para perguntar como foi ser cheio do Espírito Santo. Foi bom demais, Davi. Então esta é a geração da última hora. Tem muitas igrejas por aí que não falam mais línguas estranhas. Tem muitas igrejas pentecostais aí que depois da pandemia ficou fria, parece funeral. Mas eu louvo a Deus que a Alma Tempo Brasil ainda fala línguas estranhas. Ainda a gente pode correr e pular em Pentecostes. Deixa eu ouvir o barulho de glória, deixa eu ouvir o barulho de fé. Vai, vai, vai. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir agora. E enche o peito de ar, e enche o peito de ar. E diz comigo: chegou! Chegou! O século 21. Olha para quem está ao teu lado e diga: agora é a nossa vez. Pela fé eu vou pegar fogo. Pela fé eu vou sapatear. Pela fé eu não vou desistir. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Batiza agora no Espírito Santo, Senhor. Recebe renovo na chamada aí agora. O Espírito Santo está separando aqui hoje para uma grande obra. Eu estou liberando uma palavra de autoridade. Em nome de Jesus, recebe renovo aí agora. Eles fizeram a história deles. Agora é a nossa vez de fazer a nossa. Eu quero viver algo novo. Eu quero incendiar. Temos que viver o avivamento do século XIX. Século XX. Quando os bares estavam fechando, porque a cidade estava se convertendo. Na hora do almoço das indústrias, tinha mais gente na igreja orando do que nos restaurantes. Temos que viver aquele tempo que jovens iam para a praça pregar e as praças lotavam de pessoas para ouvi-los. E os intelectuais, sem entender, perguntavam: o que é que vocês têm? Eles diziam: primeiro a gente toca fogo em nós e depois vamos incendiar os outros. Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu vou pegar fogo e vou incendiar você hoje. Você vai sair do congresso pegando fogo. Me faz um favor, respeita ao doutor Elias, mas pelo poder do Pentecoste, com todo respeito aos obreiros, se tu está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela aí, vira para ele, me ajuda aqui, pastor Flávio, com todo respeito hierárquico, olha nos olhos dela, nos olhos dele, prega comigo e diga para ele: não estou nem aí, quero nem saber como começou a Alma Tempo, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair firme, vou sair cheio de fé, pegando fogo. Diga: me faz um favor, se tu encontrar algum besta aí que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo. Pega, pega.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.